Gente, bom dia. Feliz sábado. Que bênção, viu? Que bênção. Louvado e glorificado seja o nome de Deus pelo privilégio que estamos tendo de estarmos na casa de Deus, no dia de Deus, para adorarmos a Deus e receber as bênçãos de Deus em nossa vida. Amém? Só de estar aqui já é uma bênção. Mais de 600 mil pessoas morreram nesses quase 2 anos de pandemia. Um ou outro aí contraiu, mas Deus abençoou. Amém? Deus te sustentou, Deus preservou a sua vida e por isso estamos aqui. Pastor Jamerson marcou comigo esse compromisso de poder estar com vocês aqui nesta manhã e eu perguntei, pastor, qual que é o tema? Aí ele falou bem assim para mim, fale aquilo que estiver ardendo no seu coração. E eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. E eu vou falar para vocês hoje aquilo que está ardendo no meu coração. Eu, como adventista há 43 anos, não parece, né? Você disse que eu tenho 43 anos? Se eu tirar a barba, você vai dizer que eu tenho menos. 43 anos de batizado. Então, para ser adventista, você tem que ser membro da igreja adventista. Então, só de batizado eu tenho 43 anos. Me batizei no dia 1º de outubro de 1978. Tenho 51 anos de idade. Eu sei, não parece, mas já tenho 51 anos de idade. E eu estou incomodado, muito incomodado com os dias em que nós estamos vivendo. E com a apatia espiritual dos nossos membros. Dos nossos pastores. Eu sou o pastor dos pastores aqui na Missão Alagoas e eu tenho assim, apertado os meus pastores para a gente falar mais de Jesus, para pregarmos mais sobre Jesus, porque as crises existenciais vêm e vão e parece que nós estamos nos adaptando a pregar temas atuais que muitas vezes não são relevantes, não são edificantes e não nos preparam espiritualmente para vivenciarmos as lutas que temos enfrentado lá fora. Verdade ou mentira? Pela primeira vez na história da Missão Alagoas, para o próximo ano, nós teremos todas as famílias da igreja estudando a Bíblia. Diga amém. Mas pastor, como assim? O povo não estuda a Bíblia? Parece que não. E nós fizemos 14.285 assinaturas da lição da Escola Sabatina para o próximo ano. Isso não quer dizer que o povo vai estudar. Mas nos últimos 10 anos, a metade desse número fazia uma assinatura da lição da Escola Sabatina. Então, todos os membros frequentes que frequentam a igreja dia de sábado adquiriram a lição da Escola Sabatina para poder estudar. Eu, como veterano na igreja adventista, eu costumo dizer o seguinte, quem estuda a lição, estuda a Bíblia. Quem não estuda a lição, mal está lendo a Bíblia. E, às vezes, lê pouco e quer que nós, pastores, pregadores, anciãos e líderes, quando assumem o púlpito, em meia hora, supra aquilo que você não fez durante toda a semana. Meditar aonde? Na palavra de Deus. Eu quero desafiar vocês a meditarem diariamente na palavra de Deus. Eu tenho 4 filhos, um mineiro, um carioca, um alagoano. Levanta aí, Rafa. Levante aí para o povo lhe conhecer. Esse aqui é o alagoano, Um baianinho, que é o filho da minha velhice. Eu sou baiano, a minha esposa é baiana. Eu sou baiano do interior. Eu nasci na cidade de Floresta Azul, a única floresta azul que existe no mundo. A minha esposa é da capital, é soteropolitana. Mas eu estou com 3 meninos aqui, porque o mais velho faz faculdade em Salvador. Hoje à noite ele está retornando para casa de férias, mas os meus meninos aqui já leram a Bíblia 3 vezes. E olhe que a gente lê um capítulo por dia. Eu já li toda a Bíblia 57 vezes. E já estou na minha 58ª leitura
da palavra de Deus. E não faço isso porque sou pastor. Eu comecei a estudar a Bíblia com 10 anos de idade, antes de ser pastor. Eu estudo a Bíblia porque eu sou cristão. Eu estudo a Bíblia porque eu tenho uma ânsia na minha alma de poder ouvir a voz de Deus. Quando eu oro, eu converso com Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu estou criando uma oportunidade de Deus conversar comigo. Eu quero desafiar você, além de estudar a lição da Escola Sabatina diariamente, estudar também a palavra de Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele realizou. Amém? Você tem poder para ressuscitar um morto? Ei, pastor, misericórdia. Um leproso? Não, pastor, é complicado, porque lepra nem na época de Jesus tinha cura. Diminui aí, um mudo, um surdo, alguém com diagnóstico de CA. Vamos atualizar, né? Alguém com Covid há 3 meses entubado. Ei, pastor, porque eu vou me colocar junto com você, porque eu não tenho poder para fazer isso. Porque eu e você não temos condições de fazer isso? Responda aí para mim. Eu vou beber a água? Que delícia. Colocar açúcar, foi? É água de coco. Jesus. Porque nós não temos poder. Misericórdia, pastor. E se não temos poder, é porque temos orado pouco. E se temos orado pouco, nós não estamos pedindo aquilo que é essencial para a nossa vida. O que, pastor? O batismo do Espírito Santo. Jesus era ungido e batizado pelo Espírito Santo. Amém? Por isso que ele fez o que fez. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Verso 23. Eu vou tentar extrair deste verso aqui 3 lições. Dá para tirar muitas lições, mas eu vou tentar extrair 3 lições nesta manhã. Mateus capítulo 4, verso 23. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fale misericórdia. Eu vou esperar mais um pouquinho. Mateus, capítulo 4, verso 23. Na minha versão diz bem assim, que é a King James de 1611. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Não bastasse aqui as enfermidades, o texto do evangelista Mateus diz que eram as enfermidades e as doenças. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você já viu alguém chamar Jesus de Emanuel? Emanuel? Você sabia que o nome de Jesus não é Jesus? A orientação que o anjo deu a Maria é que chamassem ele de quê? Emanuel. E qual o significado de Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus para você. Ellen White, no Desejar Todas as Nações, na página 9, ela diz que Jesus é Deus manifestado em carne. Jesus é apenas um título.
Jesus Cristo é um título. Jesus, Deus é minha salvação. Cristo, o Messias, o ungido. Na concepção judaica daquela época, Jesus seria o grande libertador. Libertador de quê? Do cativeiro e do jugo romano. Mas porque Jesus é Deus, Ele se manifestou nesse mundo para me libertar e te libertar do cativeiro do pecado. Diga amém. E Ele nos libertou do cativeiro do pecado depois que morreu na cruz do Calvário e pagou o preço pelo meu, pelos meus e pelos seus, todos os nossos pecados. Então essa concepção vai fazer toda a diferença naquilo que eu vou começar a dizer aqui agora. Jesus ia por toda a Galileia, abandona a Judéia. Ele sai da Judéia porque os líderes de sua comunidade estavam equivocados com relação às interpretações proféticas. Os mestres, ditos mestres daquela época, tinham uma corrente completamente distinta das escrituras sagradas. Já ouviu falar? Você já ouviu falar que a Bíblia precisa ser atualizada? Já ouviu falar que a Bíblia precisa ser atualizada? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Um sermão precisa ser atualizado. Um seminário precisa ser atualizado. Mas a palavra de Deus não, porque ela é eterna. Diga amém. A palavra de Deus não precisa ser atualizada porque ela é o quê? Eterna. O jugo destes líderes sobre o povo, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Só em relação à guarda do sábado, estes líderes estabeleceram 617 mandamentos. Só para você ter ideia, cuspir na terra dia de sábado era pecado, porque você estava aguando a terra. É verdade. Você podia dar 1000 passos, 1001 era pecado. Se você fosse num curral soltar um bezerro para ele não mamar e viesse agora adorar a Deus no templo 998, meu Deus do céu, 998, na porta do templo, 1000. O judeu era tão caxias que ele não dava 1001 para não transgredir a lei dos mestres. Então Jesus abandona a sua região porque ele não queria se contaminar com as tendências daquela época. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sou de uma geração na igreja que dizia que não existiria o 8º Papa. Ouviu falar nisso? Que o 8º seria o anticristo. Uma tendência interpretativa da nossa igreja. Nunca na história da igreja romana houve 2 papas vivos. E a gente está correndo o risco de iniciar 2022 com 3. Verdade. O nosso amigo do Vaticano está com câncer, num processo assim de metástase bem acelerado, e tem assim uma corrente de cardeais que implorando para ele renunciar. Por que tem uma corrente de cardeais implorando para ele renunciar? Porque vem aí, segundo uma profecia do Vaticano, o Papa Negro. Não porque vai ser negro. Eles dizem que o próximo Papa pode ser a reencarnação de Jesus Cristo. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Há uma corrente agora que diverge dessa teologia. Há quem diga que o Papa Negro seja João Paulo II. Vocês sabiam que o processo de embalsamento do Papa João Paulo II foi o mais caro e o mais demorado que já existiu na face da Terra? O sepulcro dele é uma caixa de vidro. Quem vai no Vaticano e visita a tumba dele, parece que ele está dormindo, porque é uma corrente que diz lá, uma profecia que ele vai ressuscitar. Que ressuscite e que Jesus volte logo. Amém? E você que conhece a Bíblia mais do que eu, sabe que quem vai tentar personificar a volta de Jesus é quem? É o cão. Que ele se manifeste logo, porque a gente não aguenta mais viver nesse mundo de pecado, amém?
de dor, de sofrimento, de pestes, de virose, como é que fala? De primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda. Vai ficar rica agora só vendendo vacina. Eu estou pensando até em fazer um curso de farmacêutico para criar uma dose e começar a vender uma dose de vacina. Misericórdia. É passaporte disso, é passaporte daquilo. Meu Deus do céu. Cuidado com as tendências. A semelhança dos bereanos, confirme tudo aquilo que você ouvir, lendo que a palavra de Deus. Jesus, além de ser Deus manifestado em carne, segundo João capítulo 1, verso 1, ele é o verbo, ele é a palavra. E quando ele se manifestou, ele era o mensageiro e a mensagem. Olha que coisa tremenda. Ele era o professor e o conteúdo. E a didática que ele usou para ensinar, gente, meu Deus do céu, fascinava todos os seus ouvintes. E a fama dele agora rompe as fronteiras de Israel. E vem gente de tudo quanto é lado para ouvi-lo e segui-lo. Você tem seguido a Jesus? Ou você segue um rótulo denominacional? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Olhe, rótulo denominacional não tem poder de salvar ninguém, inclusive o nosso. Quando você prega Jesus ou rótulo? Quando você prega, você apresenta a pessoa de Jesus ou uma crença fundamental? Crença fundamental divorciada de Jesus e nada é a mesma coisa, porque doutrina não tem poder de salvar ninguém. Não sou contra as doutrinas, mas elas precisam estar linkadas e associadas a quem? A Cristo Jesus. Quando Jesus abria a boca para falar, ele surpreendia os seus ouvintes. E quando era questionados pelos mestres da época, ele surpreendia o povo, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Você conhece esta expressão eu sou no original em hebraico? Conhece? Na língua portuguesa talvez seja a expressão mais pobre se referindo a Deus. Eu sou. Porque na realidade o eu sou em hebraico é ayer, asher, ayer, que não tem nada a ver com eu sou. Serei conforme serei. Num contexto de 430 anos de escravidão. Mas não era só 430 anos de escravidão, porque Deus estava se manifestando ali diante de Moisés para libertar o quê? Os seus filhos. Mas depois que libertassem os seus filhos, Deus lhes daria toda a Canaã. Mas para que eles habitassem em Canaã, o que eles teriam que fazer em Canaã? Exterminar os cananitas. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E às vezes a gente não compreende esta expressão bíblica, a herem. O que é herem? Matar em nome de Deus. Para os 430 anos de cativeiro no Egito, Deus deu 430 anos de graça para todos os cananitas. E valeu a pena. Uma prostituta se converteu. Olhe como a graça é maravilhosa. Ela é universal. E esta prostituta e toda a sua família se salvou. Parece que o nome dela está na genealogia de Jesus. Quando Jesus se via acuado diante de uma necessidade, ele orava. Não foi assim na multiplicação dos pães? Tinha ou não tinha poder de estalar os dedos ou piscar os olhos e multiplicar o lanchinho daquele guri? Tinha, mas não, ele se conecta ao quê? Conecta ao Pai, agradece a Deus pela oportunidade e fala, agora começa a distribuir. Não tem ostentação, não tem lenço para ser vendido, não tem suor para dizer que... Não. Ele é manso e humilde. Esse negócio de ostentação não funciona com ele. Os ensinamentos de Jesus precisam ser vivenciados em nossa vida. E vivenciados de maneira prática.
Parábolas de Jesus, página 69. Ellen White diz que nós precisamos reproduzir em nós um caráter à semelhança do caráter de Jesus. E quando isso for uma realidade, Jesus voltará para nos reclamar como os seus. Olha que coisa! Não, pastor, mas não é a pregação do Evangelho? Nós precisamos reproduzir em nós um caráter à semelhança do caráter de Jesus, e quando isso for uma realidade, Jesus voltará para vir nos buscar. Gente, porque para pregar o Evangelho a internet está aí. Tem um monte de gente conectada aqui agora, não tem? Para pregar o Evangelho aí, as redes sociais estão aí, ó. E a gente pensando que tinha que pregar em tudo quanto é canto. Meu Deus do céu. A única coisa que está faltando para que Jesus volte logo para vir nos buscar é vivenciarmos de maneira prática os seus ensinos e tentar, pelo poder dele, reproduzir em nós um caráter à semelhança do caráter de Jesus. Primeira lição, Jesus ensinava. Primeira lição, Jesus ensinava. Você tem aprendido com ele ou com os pastores? Você tem aprendido com ele ou com os guias de estudos? Nada contra os pastores e os guias de estudos. Mas se a gente tem tempo para estudar um guia, se a gente tem tempo para ouvir um pastor, nós precisamos ter tempo para ouvi-lo. Dedicar mais tempo para poder estar na presença de Deus. Segunda lição. Ele ensinava, mas ia pregando o quê? Ele ia pregando o quê? O que está escrito aí na sua palavra? O Evangelho. Que Evangelho? Opa! O que era o Evangelho do Reino aqui para Jesus? Era desmistificar as crendices e tradições humanas e trazer o povo de volta a quê? A palavra. A Bíblia. Gente, como é fácil seguir as tradições? É ou não é verdade? É fácil ou não é fácil seguir as tradições? Deixa eu falar para você uma tradição da Igreja Adventista. E não me crucifiquem, pelo amor de Deus. Alguém aqui come pato? Pato. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina a não comer pato? Cuidado com o que você vai falar, é pegadinha de Enem. Não é um ensinamento bíblico. É uma suposição. Não é um ensinamento bíblico. É uma suposição. Me mostre na Bíblia aonde é que está escrito que a gente não pode comer pato. Ah, só um detalhe, que às vezes a gente passa assim desapercebido. Pato é o prato principal da culinária judaica. E se tem um povo que é mais Caxias com relação à Bíblia do que nós, adventistas do sétimo dia, são os judeus. Tradição. Eu nunca comi, porque eu nasci num lar adventista. E a minha mãe dizia, eu não pode comer não, porque a patinha dele é grudada uma na outra. Mas você vai na relação lá, não encontra. Não encontra. Não encontra. Mera o quê? Tradição. Precisamos romper com as tradições e voltarmos para onde? Para o assim diz o Senhor. Como foi que Jesus venceu o diabo? Citando o quê? A palavra. Ah, não, um mestre falou. Não. Quem falou foi Deus. E eu vou seguir o que Deus me falou. A pregação aqui do reino era mostrar para as pessoas que, diferente de seguir as tradições dos mestres e do templo, nós precisaríamos seguir o quê? E fazer o quê? A vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a tônica da pregação de Jesus. E a expansão do reino era visível e palpado pelas multidões que o seguiam. Pregar o Evangelho. Que Evangelho eu e você precisamos pregar nos dias em que nós estamos vivendo? Que Evangelho?
Vocês que conhecem a Bíblia mais do que eu, que evangelho? Eu estou ouvindo, fale com mais força. Eu já ouvi. Eu ouvi. O evangelho o quê? Qual é o evangelho eterno? Você sabe qual que é o evangelho eterno? O evangelho eterno está no contexto das 3 mensagens angélicas. E durante muito tempo eu cheguei até a imaginar que o evangelho eterno eram as 3 mensagens angélicas. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Verso 14. Quem encontrou, diga amém. Na minha versão diz bem assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, e então virá o quê? Vou perguntar de novo, qual que é o evangelho eterno? Qual que é o evangelho eterno? O que é as boas novas no contexto que nós estamos vivendo hoje? Está aí, ó. Está aí, ó. Dá uma olhadinha no contexto aí, ó. Opa! Como é que o fim vai chegar? E qual que é a pregação do evangelho? Opa, eu vi aí, repete aí quem falou. O que é o evangelho do reino? E eu disse o quê? Não, mas não é só pregar a palavra de Deus. O contexto do evangelho eterno é anunciar o que nós acabamos de ler no verso 14. Opa, sinais do quê? Não é só os sinais. É pregar de que Jesus está voltando, gente. Esse é o evangelho eterno. Não é um evangelho barato, não é uma graça barata. A solução para todos os problemas do ser humano, do pecado, é Jesus voltar para vir nos buscar. E quando Ele voltar para vir nos buscar, vai se iniciar o quê? O reino eterno. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus? Você já leu o livro Grande Conflito? Você já leu o livro Eventos Finais? E eu posso adiantar para você que muita coisa está para acontecer, e eu só espero que você esteja preparado. Nós, no mundo, somos conhecidos como o povo da Bíblia. Mas parece que nós estamos um pouquinho distante dela, porque a gente lê as coisas e ó... Não, pastor, essa é uma concepção do Senhor, é um prisma, né? É uma vertente de uma pregação. Não, leia depois todo o capítulo 24 de Mateus, até o verso 14, e vocês compreenderão que as boas novas é anunciar que Jesus está voltando. Que o evangelho do reino é anunciar que Jesus está voltando, que é uma prova profética. Daniel capítulo 2. O reino só vai iniciar quando a pedra destruir o quê? E a pedra simboliza quem? E a volta de Jesus simboliza o quê? O reino sempre eterno. Deus me chamou, Deus te chamou para você ser portador desta mensagem, que é uma mensagem eterna. Eu não me preocupo com papa, eu não me preocupo com besta, eu não me preocupo com vacina. Diz que tem um chip na vacina. E eu fico assim, meu Deus, até com alguns irmãos da nossa igreja, pastor, já é a marca da besta, a vacina.
Meu Deus do céu, tem que estudar mais a Bíblia. Tem que estudar mais a Bíblia. Então, Deus me chamou, Deus te chamou para ter o mesmo poder que Jesus tinha. Mas eu não posso falar, eu acho, eu penso, porque o que Jesus pregava, o que Jesus falava, estava respaldado com o quê? Com a palavra. Terceira lição, volta lá para o capítulo 4, verso 23. E Jesus curava todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de doença. Tremendo. As variantes, gente, vão vir. As pestes sempre existiram. E nesse mundo de tristeza, de sofrimento e dor, é um vírus pior que o outro. É uma doença pior que a outra. Porque nós estamos em pleno processo degenerativo. Desde que o ser humano pecou, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Deus tem que ter muita piedade de nós. Deus tem que ter muita piedade de nós. E Deus não é culpado do estado que nós vivemos hoje, não. Nós escolhemos e estamos sofrendo o quê? As consequências. Agora, para tentar. Não são todas as pessoas. E você precisa ficar esperto com isso. O ser humano, salvo pouquíssimas exceções, fica muito vulnerável quando ele está na horizontal. Os dardos que são projetados são terríveis. Terríveis. Alguns, pasmem, não só blasfemam o nome de Deus, como negam o nome de Deus instantes antes de morrer. E o que vem na minha mente são os instrumentos de tortura da tão chamada Santa Inquisição, que de santa não teve nada. Gente, tinha instrumento que era capaz de quebrar, esmiuçar os ossos do corpo sem que esvaísse o fôlego de vida. Aí tenta imaginar a dor e a agonia. Você quebra um dedo, um braço, uma perna, fratura um fêmur, é uma dor miserável. Agora tenta imaginar um instrumento esmiuçando os ossos sem que você morra. Sem ter... dói, né? Sem ter um remédio para você tomar. Misericórdia. Cuidado com a horizontal. Porque na horizontal vem os piores assaltos de Satanás. Mas às vezes é na horizontal que as pessoas se dispõem a buscar quem? Deus. Cego Bartimeu. Ouviu falar, é um cara aí que é mais poderoso do que João. Está curando a 3x4, os 10 leprosos. A mulher adúltera ou pecadora, como trazem algumas versões modernas, a mulher pecadora. O simples encontro foi algo assim, tremendo. E tremendo porque eu vejo aqui, nesse ministério de cura, o ministério da compaixão. A compaixão diz que é uma dor que você dá aqui no pé da barriga, nas entranhas. Compaixão. Jesus ficava agoniado quando ele via o estado degenerativo do ser humano. E há quem diga que a gente está em evolução. Só não acharam ainda o elo perdido, mas uma hora eles acham. Há quem diga que a gente está num processo evolutivo. E eu fico imaginando Jesus diante dos quadros que ele vivenciou. O ministério de Jesus, 80% dele. Há quem diga que foi mais. Eu vou colocar aqui 80%. Não se deu dentro das sinagogas. Nas sinagogas ele era perseguido. Está lembrado do episódio quando ele leu lá a profecia de Isaías e ele disse bem assim, hoje se cumpriu as profecias? O que os líderes quiseram fazer com ele?
matá-lo, apedrejá-lo. E ele, 80% do ministério de Jesus se deu nas ruas. Ele foi solidário com aqueles que viviam à margem da sociedade. Quebrou paradigmas. Não curou o filho de uma mulher sírio-fenícia? Curou ou não curou? E ele diz, não encontrei uma mulher com a fé dessa em Israel. Porque ela desejou receber de Jesus o quê? As migalhas. Deixa cair as migalhas, mas salva a vida do meu filho. Ele foi em Naim. Ele estava passando por Naim. E esse episódio é tremendo. Ele não entra na cidade. Ele vê o cortejo fúnebre, fala para a mulher, não chora não. E eu fico imaginando, gente, a gente num velório falando para a mulher que acabou de perder um filho, não chora não. Para um pai, não chora não. Mas a mulher, não deu atenção para Jesus. Espera aí, você não vai dar atenção para mim. Ele agiganta, chega perto do esquife e toca no defunto. E o defunto o quê? Ressuscita. Por que Jesus não entrou em Naim? Ele poderia ter entrado, realizado um ministério tremendo em Naim. Ele não entrou porque ali ele tinha seu representante. Um ex-defunto, que o nome a gente nem sabe. Você tem um lar dividido? Você tem um lar dividido? O seu cônjuge ainda não é cristão, não é adventista do sétimo dia? Os seus filhos que foram apresentados aqui no altar da igreja, onde eles estão? Estão fora da igreja? Mas você continua perseverando firme? Fique tranquilo, fique tranquila. Você é o representante de Deus na sua casa. Diga amém. Você é o representante de Deus em sua casa. Você ainda será instrumento de salvação, de cura, libertação e transformação na vida de todas as pessoas com quem você entra em contato na sua casa. Gente, o nosso maior desafio não é alcançar quem a gente não conhece. O nosso maior desafio é testemunhar para quem conhece a gente as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos tiques nervosos. O nosso campo, ou o maior campo missionário, é a nossa primeira igreja. E essa igreja não tem rótulo, mas tem nome. É o meu lar, é o seu lar, é a minha casa, é a sua casa. Nós precisamos ter o mesmo poder que Jesus tinha para estancar os sofrimentos dos membros de nossa família que sofrem, porque lutam desesperadamente para preencher um vazio no coração que nós já sabemos que esse vazio só será preenchido por quem? Por Jesus. Nós precisamos vivenciar na nossa vida um ministério de compaixão e socorro para com os aflitos e necessitados. Vem aí, e vocês devem ter se preparado para isso, para o mutirão de Natal. Não beneficie só os de fora. Acredite, nós estamos diante de uma crise e tem muita gente na igreja passando necessidade. E adventista é orgulhoso, viu? Para dizer que está passando necessidade, misericórdia. Mas ir em socorro dos aflitos não é só dar uma cesta básica, é assim que a gente chama aqui, cesta básica? É pagar uma conta de energia. É comprar um gás. E aquela receita do remédio controlado que é caro, cadê? Já comprou esse mês? Me dá aí que eu vou comprar. Me dá aí que eu vou comprar. Nós não podemos rotular os membros que passam necessidade em nosso meio, mas nós também não podemos negligenciar. Falta poder? Falta. E não é pouco não, é muito. Eu já cheguei à convicção que talvez nós não tenhamos o pleno poder absoluto
que Jesus tinha. Mas se nos humilharmos diante dele, ele vai nos conceder poder para realizarmos coisas grandiosas. Ele vai nos dar poder para realizarmos coisas grandiosas. Eu sou um miserável, viu? Eu sou um pecador assim ao extremo. E às vezes fico bestificado com a forma como Deus me usa e atua por intermédio de mim, da minha família e do meu ministério. Eu fui convidado para fazer um final de semana em Campos dos Goitacazes, lá na região do Rio de Janeiro, a parte norte do Rio de Janeiro. E um colega de ministério, eu fui até auxiliar dele quando estava iniciando o ministério em Juiz de Fora, pastor Leidivan Rossi, e ele falou bem assim, você tem uma experiência de um casal que não podia ter filhos e que você orou e a mulher ficou grávida. Conte essa experiência. Eu falei, eu não vim preparado para contar, não, mas você está pedindo, eu vou contar. E aí eu adaptei a minha mensagem e contei esta experiência. Quando eu fui pastor em Governador Valadares, um ancião da igreja do Vila Isa, eles estavam indo para a terceira tentativa aquela gestação in vitro, é assim que fala? A artificial. E estava assim, gastando muito recurso. E eu falei, e por que vocês não fazem o método normal? Não, que minha esposa tem dificuldade, ela não vinga uma gravidez e tal, pererê, parará, aquela coisa toda. E fui fazer uma visita para o casal e ela me confidenciou algo que tinha feito na sua juventude e que estava com medo agora das consequências e que Deus estava castigando ela. Eu falei, Deus não castiga ninguém. Seu marido sabe disso? Não contei para ele. Conta para ele. Foi antes de vocês se conhecerem, conta para ele. E resolvam aí essa situação. Eles tiveram um momento, ela contou, ele falou, nem lhe conhecia quando isso aconteceu, fique tranquila, você está perdoada, eu não tenho nem como te perdoar, porque você não fez nada contra mim, mas se é isso que pesa o teu coração, relaxe. E eu fui convidado para um jantar da matriarca da família, que completava 86 anos, e durante ali o jantar, Deus falou comigo, fala para o casal que eles vão ter um filho. Eu falei, isso só pode ser coisa da minha mente. Eu poderia estar impressionado com aquilo que tinha acontecido, com a história, e agora Deus falando comigo, eu falei, não, Senhor, imagina aí, Deus me chamou pelo nome Jadson, fale para eles. E eu falei, Deus manda dizer para vocês que vocês vão ter um filho. E Deus falou para mim, não vai ser menino, fala que vai ser menina. Olha que coisa, você vai ficar grávida e vai ter uma menina, e não bastasse falar o sexo, Deus diz, fala para ela o dia que vai nascer a criança. Eu falei, meu Deus do céu, vão me chamar de falso profeta. Eu tenho 24 anos de ministério, esse é o 22º ano que eu trabalho no escritório. Eu viajo muito. E um dia eu estava em São Paulo, eles me ligam. Ela está grávida. O exame deu positivo. Agora vamos ver se vai vingar, né? E foi vingando. Astou o Senhor tem uma boca miserável. Vai ser menina. Oi, eles falaram assim. A hora só falta nascer no dia. E nasceu no dia 15 de junho. 15 de junho. Contei essa experiência em Campo dos Goitacazes. E uma médica, amiga da igreja, que havia sido convidado para o programa. Pastor, faça uma oração. Porque se eu ficar grávida, eu falei, não precisa responder. Como assim? Você ia falar que ia ser adventista do 7º dia? O senhor sabe? Eu falei, eu não sou homem de Deus. Você não precisa dizer isso. Não aguarde um milagre para você dizer que vai seguir Deus plenamente em sua vida. Orei com ela, orei por ela. Ela falou, pastor, eu vou deixar Deus à vontade. Eu falei, mas você que é um menino. E você vai ser mãe de um menino. Essa médica ficou grávida. Naquele dia eu orei por ela, mas tinha mais 5 casais no auditório que tinham o mesmo problema, não falaram nada. E os 5 viraram pais. Olha que coisa. Olha que coisa.
Essa médica hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Campo dos Goitacazes. A nossa fé é muito pequena. Deus nos chamou para nos usar, assim como Ele usou Jesus quando esteve aqui na terra. Mas eu e você só precisamos o quê? Nos conectar, buscar poder e ser um instrumento de salvação, de cura e transformação na vida das pessoas. Quantos nesta manhã que foram chamados por Deus para ser discípulos e discípulas ardem no coração o desejo de ser tão poderoso quanto foi o Mestre Jesus? Deixa eu ver as mãos. Fique em pé. Vamos falar com Deus. E se prepare, porque coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. Se prepare, porque se você viver de maneira prática o Evangelho, pessoas que você ama serão transformadas na sua casa, no seu lar. Vem cá. Levanta sua mão direita. Não, sem timidez, assim, ó. À esquerda agora, não é as duas. Abaixa a direita e levanta a esquerda. Assim é salto. Alto. As duas agora. Inclina um pouquinho. Assim, ó. Assim você vai adorar lá. É assim. Feche as suas mãos. Forte, senão não funciona. E mostre para mim o seu dedo indicador. Olha para sua mão e veja se esse é o seu dedo indicador. O indicador. O indicador. O indicador. O indicador. Isso. Obrigado. Isso. Por que o ministério de Jesus foi poderoso? Porque o que ele falava, ele fazia. Às vezes a minha vida e a sua vida é desprovida de poder, porque a gente fala uma coisa e faz outra. Feche os seus olhos, medita nesta canção e a gente vai encerrar com oração. Onde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, e será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vai, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos,
só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, e será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão pela qual eu vivo, e será o meu tesouro até eu morrer. E será o meu tesouro até eu morrer. Deus bendito, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda irá fazer na nossa vida com o propósito de nos salvar. Ó Jesus, ajuda-nos a sermos instrumentos de salvação, de cura e de ensino para aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador pessoal. Ó Espírito Santo, tira de dentro de nós tudo aquilo que tem nos impedido de reproduzir em nós um caráter à semelhança do caráter de Jesus. Ó Deus, envia-nos agora neste momento na forma de fogo o Teu Santo Espírito para purificar os nossos olhos, para purificar os nossos lábios, para purificar os nossos ouvidos, para purificar as nossas mãos e os nossos pés. Que possamos desenvolver em nossa vida o ministério da compaixão, da misericórdia e do socorro para com aqueles que sofrem, para com os oprimidos, para com os cativos de Satanás. E reveste-nos com o Teu poder, o mesmo poder que Jesus teve quando esteve aqui na terra, para libertarmos estes das mãos de Satanás. Continua nos dando um sábado abençoado na Tua presença e na Tua companhia. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém.